nós iremos expor, pela graça do Senhor Deus, a partir da segunda parte do verso 23 até o final desse capítulo. Então eu peço que todos acompanhem a leitura da palavra do Senhor com atenção. É assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou ao filho de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ressurgir dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois nos ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Ora, meus irmãos, esta é a continuação
da narrativa que começamos na última ocasião. Esse texto nos mostra, esse grande texto, o capítulo 10, nos mostra como o Senhor Deus operou duas visões, a Pedro e a Cornélio. Nos mostra como Cornélio foi tão pronto em ouvir aquilo que o anjo falou, como de fato ele, embora tendo sido um homem tão insistente em oração, ficou espantado com a resposta da oração que ele fazia. O anjo apareceu e disse: as tuas orações foram ouvidas. Então Cornélio rapidamente obedeceu e mandou homens ir até a casa de Simão. Por outro lado, o Senhor Deus também deu uma visão a Pedro. Pedro, impetuoso, resistiu à visão, àqueles animais. Ele disse: não, Senhor, eu não vou comer, nunca comi coisa comum. Então Pedro fica refletindo sobre aquela visão. Os animais são recolhidos e depois aqueles homens batem à porta de Simão, o curtidor, onde estava Pedro, e diz: Simão te chama. Este é o contexto então do texto que iremos dessa vez expor. Nós percebemos aqui a chegada de Pedro. Como é que Pedro, um judeu, é recebido na casa de Cornélio? E quem de fato estava ali? Nós percebemos também não somente a forma como Pedro é recebido, mas também como o Evangelho é recebido. Nós também percebemos não apenas a forma como Pedro é recebido, não apenas como o Evangelho é recebido, mas nós também percebemos a forma como o Espírito Santo é recebido. Por isso esses são os 3 pontos desse sermão. Em primeiro lugar, os gentios recebem a Pedro. Em segundo lugar, os gentios recebem o Evangelho. E em terceiro lugar, os gentios recebem o Espírito Santo. Então veja, em primeiro lugar, este é o nosso primeiro ponto: os gentios recebem a Pedro, versos de número 23, da segunda parte, até o verso de número 33. Diz o texto que no dia seguinte levantou-se Pedro e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, e no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio recebe a Pedro com seus amigos íntimos e com seus parentes próximos. Ele está ali então naquela casa, e sabendo que Simão estava vindo, que Pedro estava vindo até a sua casa, Cornélio já se adianta, e contaminado pela obra que Deus já tinha começado na vida dele, ele então chama parentes próximos e amigos íntimos. Ora, o Senhor Deus já havia começado algo na vida de Cornélio. O anjo disse que Deus havia recebido a sua oração. Nós sabemos que Deus ele não recebe nem responde a oração de um ímpio. Então, se essa oração chegou até a presença do Senhor, é porque Deus já tinha começado algo na vida deste homem. Todavia, era necessário que ele fosse exposto à pregação. É por isso que ele vai, manda Simão, Pedro, chamá-lo. Mas perceba que, ainda nesse início da obra, ele chama parentes próximos. Ele chama pessoas, e a ideia aqui é de pessoas que, parentes, que inclusive podiam olhá-lo e dizer: eu te conheço, eu te vi nascer, Cornélio. O que você quer me contando essa história? Ou então amigos íntimos, amigos que estavam em momentos alegres e também em momentos tristes. São essas as pessoas que Cornélio chama para a sua casa. A casa estava cheia. É dessa forma então que os gentios aqui estão recebendo a Pedro. Os gentios recebem a Pedro dessa forma. E Cornélio encabeçando isso. Perceba que não somente dessa forma tão acolhedora, mas Cornélio, que ainda estava necessitando dessa operação do Senhor em sua vida. Quando ele vê Pedro, ele se prostra diante de Pedro. Ele
A palavra aqui é exatamente a ideia de se ajoelhar, mas não não um mero ajoelhar, é um ajoelhar no sentido de fato prestar adoração. É assim que Cornélio faz diante de Pedro. E Pedro então, mais uma vez, como ele fez lá em Atos 3, ele desvia a glória para Cristo. Pedro mais uma vez não recebe a adoração. Pedro percebe o teor daquelas palavras, daquela ação de Cornélio, e ele vê-se indigno de receber uma adoração e uma honra tão grande. E ele rapidamente diz: ergue-te, que eu também sou homem. O grande apóstolo Pedro. Se hoje as estátuas falassem, as estátuas de Pedro, certamente elas diriam como Pedro: ergue-te, porque eu também fui homem. Ora, mas é interessante como o próprio apóstolo Pedro, que aqui não aceita a adoração, porque ele entende que só Cristo é digno de toda adoração e honra suprema. O próprio Pedro teme homens. Lá em Gálatas 2:12 diz o texto que Pedro estava comendo com irmãos e alguns deles eram gentios. E então, quando chegam os judeus, Pedro muda. Paulo explica isso lá em Gálatas 2, verso 11, diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Esse temor aqui não era um mero respeito ou uma mera apreciação pelas pessoas, mas era um temor que era tão somente devido ao Senhor. Era um temor de homens, era um temor que Pedro dirige a homens, mas era devido ao Senhor. É o pecado do temor de homens. Pedro então teme a eles, e Paulo então os repreende. Mas perceba, Pedro aqui está lúcido. Ele entende que não deve receber adoração e temor que é devido ao Senhor. Então ele diz: Cornélio, levanta-te, que eu também sou homem. Perceba que então, ali naquela situação em que eles estão naquela casa, Pedro fala que, embora não seja comum ou normal a um judeu estar ou se aproximar de gentios, todavia Pedro havia entendido que ele deveria ir. É interessante que Pedro, ele não conta a luta interna que ele teve. Ele diz que de pronto ele ouviu e obedeceu. É isso que diz. Ele diz: mas Deus me demonstrou, no verso 28, que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Nós sabemos que Pedro vacilou por um tempo, mas uma vez que ele entendeu a mensagem do Espírito, realmente ele não vacilou. Mas até que ele entendesse, houve grande luta interna no coração de Pedro. Então, Pedro entende que ele deveria ir até a casa de Cornélio, mas ele ainda não entende para que ele estava ali. Perceba que ele diz no verso de número 29: pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Ora, gentios que não tinham o evangelho, um anjo aparecendo até Pedro, dizendo: vai com esses homens. Para que Pedro estava ali, se não para pregar o evangelho? Mas Pedro ainda não percebe. Ele pergunta: por que razão me mandaste chamar? E é interessante como aqui o Senhor nos mostra que o anjo poderia ter falado do evangelho para Cornélio, mas ele via Pedro. E assim nos nossos dias, ele continua enviando pessoas separadas para falar da sua palavra. É necessário então que alguém fale. É isso que diz Romanos 10. O anúncio da pregação
E é exatamente pela pregação que vem a fé. E aqui nós passamos então ao nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, nós vimos como Pedro é recebido. Mas em segundo lugar, nós vimos que aqueles gentios também recebem o Evangelho. Não somente os gentios recebem a Pedro, mas agora em segundo lugar, os gentios recebem o Evangelho. Veja o que diz o texto, a partir do verso de número 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ora, meus irmãos, Pedro começa então a falar do Evangelho. Pedro começa a pregar a palavra. Mas perceba a postura daquelas pessoas que estão ali para receber o Evangelho. Diz no final do verso 33, Cornélio diz: estamos aqui prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eles estão prontos e preparados para ouvir a pregação. E então Pedro começa a pregar. E perceba que ele diz: aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Ora, é claro que o texto, que Pedro não está pregando aqui, que o fato que se alguém consegue ser justo e obedecer a palavra, então essa pessoa é aceitável a Deus. Não, a pregação do Evangelho, aqui recebida pelos gentios, desse Evangelho genuíno, não é que alguém que consegue ser bom moralmente é aceitável a Deus. Não é que alguém que não mata, não rouba e não faz coisas do tipo, então se torna aceitável. Não é isso que Pedro está pregando. Pelo contrário, o que Pedro está pregando é que Deus aceita aquele que foi justificado e tem se tornado justo a cada dia, por causa de Cristo, que foi feita justiça. 1 Coríntios 1,30, a palavra do Senhor diz, abramos lá em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. É através então de Cristo que alguém é tornado, é justificado diante do tribunal divino, e cada vez mais se torna santo a cada dia mais. É isso que Pedro está pregando. Pedro não está pregando um evangelho de salvação pelas obras próprias. Pelo contrário, ele está pregando o evangelho de obras. Um evangelho de obras de Cristo. O poder está nas obras dele. E é exatamente este evangelho que Pedro está pregando. Por isso então, algum índio que viva no meio de uma floresta, que seja uma pessoa muito boa, ele não é aceitável em si mesmo a Deus. Não, se antes ele não tiver Cristo. Qualquer que então seja bonzinho moralmente, não é aceitável diante de Deus, se antes esteja em Cristo. É isso que Pedro está pregando. Este é o evangelho genuíno recebido, sendo pregado por Pedro. Mas não somente isso, aquele que é aceitável a Deus, aquele que Deus recebe em sua presença e não destrói, pelo contrário, o abraça, é aquele que Deus perdoa os pecados. É isso que diz no verso de número 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Deus não somente aceita na sua presença o pecador que recebe o evangelho e crê em Cristo, mas ele esquece e apaga os seus pecados. Ele não fica lançando em rosto, ele não fica lembrando volta e meia aquilo que aquela pessoa fez na vida. O Senhor Deus era a conta.
e está ali de forma sincera, o pecador é aceitável diante do Senhor. Isso é o Evangelho pregado por Pedro. Ele anuncia esse Evangelho e chama de Evangelho da paz. É isso que diz no verso número 36. Anunciando-lhes, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. Ora, essa é a mensagem da paz, que vem através do príncipe da paz. É Cristo Jesus. Em Isaías 9,6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o Evangelho então que anuncia a paz, porque este grande homem, este poderoso príncipe da paz, foi aquele que estabeleceu a paz, não matando, mas entregando-se à morte. E dessa forma então, a paz entre Deus e o homem, entre o homem com a sua própria consciência, para que a culpa seja aniquilada e que ele tenha paz de consciência. E dessa forma, inclusive, a paz entre judeus e gentios. Essa é a paz que Pedro aqui pode experimentar estando entre gentios. Todo tipo de pessoa pode congregar junto na igreja e ter paz, porque o príncipe da paz tira todas as barreiras. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o Evangelho que está sendo recebido por esses homens. Não, eles não estão mais sendo excluídos da presença de Deus, como os judeus diziam que eles tinham que ser excluídos. Eles agora são aceitáveis. O Evangelho é recebido pelos gentios, mas não apenas Pedro é recebido, não apenas esta mensagem pregada por Pedro, o Evangelho da paz é recebida, mas em terceiro lugar, os gentios recebem o Espírito Santo. Os gentios recebem o Espírito Santo. Volte os seus olhos para o verso número 44, onde está escrito: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nós vemos aqui o Espírito sendo derramado sobre aqueles gentios. Sim, eles ouvem a pregação, eles creem no Evangelho da paz, pregado pelo príncipe da paz. E então o Espírito vem. Cornélio já tinha algo em si começado pelo Senhor, mas aqueles parentes dele e amigos ouvem a pregação, influenciados por aquela cidade, como vimos na última pregação, tão cheia de diversidade cultural, uma cidade tão rica, mas ao mesmo tempo uma cidade tão afastada do Senhor. São essas pessoas que estão ali. E diz o texto que ainda quando Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito é recebido e as evidências do Espírito são manifestadas. Mais uma vez, meus queridos, nós precisamos aprender a ler um livro de história. Nós precisamos perceber que há uma mente por detrás dessa narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Não, o Senhor Deus, Ele não escreveu pela pena de Lucas,
essas palavras soltas, os capítulos eles estão muito interligados, e nós já passamos por Atos 2. Nós percebemos que então, ali, aqueles homens ouvem Deus sendo engrandecido, em várias línguas, e eles se perguntam, como então podemos ouvir as grandezas de Deus em nossa língua? Ali de fato está o verdadeiro dom de línguas, e não aquilo que hoje ouvimos, as pessoas embolarem a língua e não falarem coisa com coisa, mas de fato há ali uma mensagem engrandecendo a Deus, o Evangelho sendo falado em diversas línguas. E o que acontece depois que eles ouvem a pregação? Eles são batizados. Isso acontece também ali em Samaria, em Atos 8. Isso acontece aqui em Atos 10. Isso irá acontecer também em Atos 19. O que isso quer dizer? O Senhor da história está nos mostrando que naqueles dias de transição, para que ficasse evidente que o Espírito estava ali habitando, passando a habitar na vida daquelas pessoas, os dons de línguas extraordinários e que já cessaram, então estavam sendo transmitidos, evidenciados. É por isso que então diz o verso 46, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Exatamente o que diz lá em Atos 2. Eles falavam em línguas. E aqui nós vemos então o recebimento do Espírito e o recebimento dos dons espirituais. Mas não somente isso. Uma vez que o Espírito vem, está claro então que eles creram. Está evidente a fé deles no Salvador. E o que fazer? Pedro então faz uma pergunta retórica. Não é que essa pergunta ela precisa ser respondida. Uma pergunta retórica já carrega consigo a resposta. A resposta é óbvia. Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós recebem o Espírito Santo? E é essa pergunta que as autoridades das igrejas devem fazer, inclusive quando examinam alguém no conselho e percebem ali evidências de fé no Salvador. Porventura podemos negar a água do batismo? Não mais a circuncisão, como na antiga aliança. Não mais a circuncisão, como alguns judeus aqui estavam insistindo, nós iremos ver em alguns textos depois. Mas agora o batismo, que é a circuncisão de Cristo. Não só sobre homens, mas também sobre mulheres. A água do batismo é derramada. Pedro ordena que eles são batizados. E perceba que então o Espírito não une aqueles homens apenas na pregação. Eles não são unidos apenas quando a pregação é realizada. Diz o final do versículo 48: então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eles não são unidos apenas no momento da pregação, mas eles passam tempos depois juntos. Ora, meus queridos, nós vemos aqui Pedro sendo recebido em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vemos o Evangelho sendo recebido. E em terceiro lugar, acabamos de ver o nosso terceiro ponto, é que o Espírito Santo foi recebido por aqueles gentios. Que aplicações esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, tu tens feito de toda a forma possível para cativar e evangelizar os teus parentes próximos. Perceba, essas pessoas aqui, chamadas por Cornélio, e que encheram a casa deles, o texto original mostra que eram pessoas próximas de sangue dele, do contato próximo de Cornélio. Nós não sabemos se era pai, mãe, irmão, primo, enfim, mas eram pessoas próximas, parentes. Tu tens feito
o que é necessário, como Paulo. Eu me tornei de toda forma para que o Evangelho fosse pregado e chegasse ao coração dessas pessoas. Como você tem agido com os seus parentes próximos? Você tens trazido eles para o culto, como Cornélio, que levou os seus parentes e encheu a sua casa? Tu também tens trazido eles para a pregação? Olha ao seu redor. Louvado seja o Senhor Deus que aqui no Mindu nós temos uma igreja de famílias. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Mas certamente há parentes teus que não estão aqui e que precisam do Evangelho. Que você sabe que eles estão à beira do inferno, porque ainda não têm a Cristo, porque não são aceitados na presença do Senhor. Vocês têm convidado eles, porque eles não estão aqui. Porque nós pensamos em evangelizar tantas pessoas, mas aqueles que são próximos de nós simplesmente esquecemos que eles também carecem do Evangelho. Aqueles que nos criaram, os nossos pais, irmãos criados conosco, tios, primos, ou outros parentes, aqueles que você conviveu por um bom tempo e até hoje tem convivido, eles não precisam de Evangelho. Eles não precisam do Salvador que você usufrui. Por que você tem esquecido deles? Ou evitado falar do Evangelho para com eles? Você precisa dizer a eles. Se eles não têm uma vida que evidencia Cristo, se eles não amam a igreja, você precisa dizer a eles que eles precisam se converter. Sim, você precisa fazer isso em amor. Você precisa fazer isso com pesar no coração, afinal de contas isso é algo triste e preocupante. Mas você precisa dizer a eles, você precisa nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. E apontar a maravilhosa salvação que há do Senhor. Cornélio encheu a sua casa de parentes, mas não somente parentes. Cornélio encheu a sua casa de amigos próximos, amigos íntimos. E eu te pergunto, aqueles amigos anteriores à tua conversão, aqueles com quem você ainda andava, quando Deus já havia começado algo no seu coração, como fez com Cornélio, onde eles estão? Eles ouviram do Evangelho da sua boca? Você se reunia com eles, ou se reúne até hoje com eles? Eles já ouviram do Evangelho dos teus lábios? Adolescentes, quem são os seus amigos íntimos? Crianças, quem são os seus amigos íntimos? Eles comungam da fé que você tem. Você reúne-se com eles para falar de Cristo? Ora, meus queridos, por outro lado, diante de tão grande responsabilidade que o texto coloca sobre nós também temos grande consolo. Perceba, nós passamos pelo texto, talvez você não tenha reparado, mas no verso 34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. E talvez você não fale do Evangelho para alguns parentes, ou amigos, ou que eram amigos, porque você imagina a reação deles. Ou talvez você olhe para a vida deles e diga, ele não vai ouvir. Ele é alguém muito distante de Deus. E você então vai enrolando e não fala de Cristo para eles.
Não importa quem eles sejam, não importa o que eles fizeram nessa vida, não importa como eles têm te tratado, inclusive por causa da palavra, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Olha como isso é consolador para nós. Como vimos hoje pela manhã no sermão, que Deus, Ele instituiu o trabalho, Ele instituiu aquilo que é produzido pela criação, aquilo que é a cultura. E nós temos visto como então, cada vez mais a cultura tem sido deturpada. E nós olhamos para o nosso redor e vemos tantas pessoas com pensamentos tão antibíblicos. A ideia de família cada vez mais destroçada. A ideia de beleza cada vez mais deturpada. E nós, ao invés, irmãos, de anunciar o Evangelho, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós temos nos encolhido por muitas vezes no meio desse mundo. Ainda que você olhe para pessoas que têm diversos procedimentos, pensamentos tão avessos às Escrituras, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que Ele pode alcançá-las a qualquer momento, basta que Ele queira. Então não pare de orar por elas. Você tem orado? Ou você já deixou de orar por pessoas tão avessas ao Evangelho? Pessoas que são parentes próximos, e inclusive conhecem os teus pecados, o que é de fato vergonhoso. Mas o problema é que elas só olham para os seus pecados e não olham para aquilo que Deus tem feito em tua vida. Porque Satanás é de fato assim. Satanás é o acusador. O cristão, ele, pela graça de Deus, ele desenvolve em santidade. Mas Satanás usa inclusive parentes próximos para dizer: você não é crente. Por causa disso eu te conheço. Desde tanto tempo você é assim e assim. E tudo isso tem feito com que você esmoreça na oração. Não deixe de orar. Se arrependa, nos arrependamos. Nós precisamos continuar orando, porque muito pode a oração de um justo, e confiar nessa salvação. Crie momentos para que essas pessoas estejam com você. Seja cordial, seja gentil com elas. Ofereça ajuda. Ali está o pecador que precisa de Cristo. Traga-os até aqui, como Cornélio fez. Parentes próximos e amigos íntimos. Esta é a nossa primeira aplicação. Mas em segundo lugar, a segunda aplicação é a seguinte: qual é o teu ídolo? Cornélio mostra que o seu coração ainda precisava ser operado pela graça do Senhor. Deus tinha ouvido a oração de Cornélio, mas ele se ajoelha diante de Pedro para prestar uma honra que somente a Deus é devida. E talvez você olhe para Cornélio e diga: que estranho. Talvez você olhe para Cornélio e diga: mas como ele pode? Porque só Deus deve receber a glória e a adoração. Mas a pergunta, meu querido, não é essa. A pergunta é: como pode você e eu colocarmos algo no lugar do Senhor e nos prostrar diante disto, e ao invés de dar a glória que é tão somente dada a Ele, nós nos ajoelhamos diante de algo criado e não adoramos ao Senhor? Não é isso que alguns fazem com teólogos importantes, que sim, são fiéis ao Senhor, mas são homens como Pedro, são pecadores.
que por vezes tem que sair correndo do meio de pessoas, porque o seu coração é pecaminoso, e ele sabe que é inclinado a desejar ser ovacionado. Não é isso que nós vemos nos nossos dias? Alguns teólogos importantes são demasiadamente honrados e respeitados. Uma honra e um respeito que é devido somente ao Senhor. Talvez seja o seu caso. Talvez você ouça determinado pregador ou autoridade da igreja, um presbítero ou um ministro, e você nem sequer se dá o trabalho de refletir aquilo que ele diz, e você já ouve como verdade. Você está fazendo como Cornélio, se ajoelhando diante dele. Talvez você não adore, não se prostre diante de um teólogo, mas você faça isso com a comida. Quando você vê a comida, você já fica estranho, a sua atitude muda, e quando você percebe, você já passou da conta. Você simplesmente não consegue dizer não, a comida te controla, então você está ajoelhando-se diante dela. Oh, meu querido, Cristo é o teu Senhor, não a comida, não a criatura. O Criador é bendito eternamente, não a criatura. A comida é algo criado pelo Senhor para dar glória a Ele. Mas como nós temos a capacidade incrível de transformar algo bom em ruim. Você olha para Cornélio, estranha ele se ajoelhando diante de Pedro, mas talvez você tenha se ajoelhado, você se ajoelha todos os dias diante da comida. Nos arrependamos. Talvez o seu problema não seja a comida, não seja o teólogo, mas seja o seu próprio filho ou cônjuge. Você sabe que precisa dizer não. Você sabe que precisa dizer não, calma, não é por aí, não é dessa forma. Mas você cede, você não consegue resistir. E você se ajoelha e faz a vontade do seu filho, a vontade do seu cônjuge, quando você deveria fazer a vontade de Deus. Nos arrependamos. Ou como nós maridos pecamos nisso. Ou como mães pecam nisso. E depois nós percebemos o efeito disso, inclusive na vida dos nossos filhos. E vem a culpa, porque na verdade fizemos sabendo. Ora, meus irmãos, nos arrependamos. Nos arrependamos. Cristo é o Senhor, e é só Ele que é a glória. Ele é o Senhor. É isso que Pedro diz na sua pregação, no verso 36, no final do versículo. Ele diz: este é o Senhor de todos. Nós falamos isso de forma tão corriqueira, mas dizer que Cristo é o Senhor é se prostrar tão somente diante dele, é amá-lo de todo o coração. Essa é a nossa segunda aplicação acerca do ídolo. Mas em terceiro lugar, eu te pergunto: tu viestes pronto para ouvir o sermão? Cornélio diz: portanto, sem demora mandei te chamar-te, no verso 33, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu te pergunto, como você veio até aqui? Você veio preparado? Você se preparou em casa para a pregação? Ou você veio de qualquer maneira? Ora, como nós precisamos, meus irmãos. Vimos pela manhã que o culto é um trabalho. Então nós precisamos trabalhar e prestar ao Senhor um serviço quando cantamos. Por muitas vezes cantamos e a letra está tão longe, nós não sabemos nem mesmo o que estamos cantando.
a Bíblia está sendo lida e tantas outras coisas nós fazemos e pensamos. A pregação está acontecendo, e porque não nos preparamos e nem estamos preparados, nós perdemos aquilo que Deus ordenou ao pregador falar, e simplesmente perdemos a bênção. Simplesmente nós perdemos a porção que o Senhor preparou para nós, e depois nós perecemos, e depois nós sofremos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mude a nossa atitude, que você tenha com mais valor esse momento da pregação, que você se prepare, se apronte para ouvir o que Deus tem para dizer. Essa é a nossa terceira aplicação. Ora, meus irmãos, e a última aplicação, eu te pergunto, você comunga da pregação e daquilo que você recebeu no culto, quando ele termina com seus irmãos? Perceba, havia ali um momento maravilhoso, no momento da pregação. Pedro estava pregando o Evangelho, os gentios recebem o Evangelho, depois eles recebem o Espírito. Mas no final do verso 48 diz que eles pediram que Pedro permanecesse com eles por alguns dias. Ora, o que eles conversaram? Se não acerca desse Evangelho maravilhoso, que transforma pecadores, como eu e você. O que nós conversamos após o sermão? Não significa que você irá ter que mecânica e farisaicamente ter que falar do sermão e não irá poder falar sobre outra coisa. Mas por outro lado, a Escritura diz que o coração fala do que a boca está cheia. Aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos falado acerca do sermão e comungado com os nossos irmãos daquilo que recebemos da parte do Senhor. Ora, meus irmãos, aqui vemos como Pedro é recebido em primeiro lugar. Em segundo lugar, o nosso segundo ponto foi que o Evangelho é recebido. E o nosso terceiro ponto foi que o Espírito é recebido. E depois daquele dia, a vida daquelas pessoas não foi mais a mesma. Como será a nossa, depois dessa pregação? Que o Senhor Deus nos abençoe, mude a nossa mentalidade e possamos olhar na semana que vem para o que hoje vivemos, e ainda que seja um pouquinho na nossa conduta e nossos pensamentos e afeições, possamos dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me transformou. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a recebê-la de coração, a falar, Senhor Deus, acerca dela. Ajuda-nos, ó Deus, a orar e apreendê-la em nosso coração. Conceda-nos a graça de viver transformação em nossa vida. Aplica ao coração de cada um que está aqui neste local hoje, em nome de Jesus. E se alguém que porventura não crê no Salvador, que o Senhor opere salvação, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos.